Oi, pessoal! Hoje vamos bater um papo sobre uma coisa que pega todo mundo: as dualidades da vida. É uma reflexão inspirada num texto chamado Eterno, que fala sobre aquilo que parece simples, sabe? Mas que no fundo esconde uma complexidade enorme. E para começar, fica aqui a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Na nossa vida, no dia a dia, o que é fácil de verdade e o que é realmente difícil? A resposta, olha, pode surpreender bastante. E a chave para a gente entender tudo isso tá nessa frase aqui. Presta atenção. Eterno não tem a ver com quanto tempo dura, mas com a intensidade. São aqueles momentos, sabe, tão fortes, mas tão fortes que eles viram parte da gente para sempre. Com essa ideia na cabeça, vamos explorar os contrastes da vida. Nossa primeira parada é uma viagem para dentro. Vamos dar uma olhada nessa luta silenciosa que a gente trava com a gente mesmo, entre o que é mais cômodo e o que é o certo a se fazer. Pensa bem, o mundo tá sempre com o som no último volume, né? Música, notificações, barulho. É muito fácil se deixar levar por essa correnteza. O desafio mesmo é conseguir baixar esse volume todo e ouvir aquela vozinha lá no fundo, a nossa consciência. Aquela que, muitas vezes, nos lembra das escolhas que a gente preferia ignorar. Ah, essa aqui é clássica, não é verdade? É moleza dizer para os outros o que eles devem fazer. Mas e na hora de aplicar essas mesmas regras na nossa própria vida? Pois é. O difícil é ter a disciplina de se olhar no espelho antes de apontar o dedo. A gente pode até criar uma história, contar uma mentira para o mundo inteiro, tentar maquiar a realidade. Mas a grande dificuldade, ou melhor, a impossibilidade, é enganar a si mesmo. O nosso coração sabe a verdade, por mais que a gente tente esconder. E aqui a gente entra no campo da autoilusão. É muito mais confortável enxergar só aquilo que a gente quer, que confirma o que a gente já acredita. O desafio de verdade é ter a coragem de admitir, puxa, aqui eu me enganei, eu me deixei levar. E claro, toda essa reflexão interna acaba nos levando para fora. Como é que essa dinâmica entre o que é fácil e o que é difícil aparece na forma como a gente se conecta com as outras pessoas? Nessa segunda parte, o foco muda. Agora a gente vai falar sobre a natureza dos nossos laços, sobre a diferença entre quantidade e qualidade, entre o que é superficial e o que é profundo de verdade. Aqui a gente vê bem a busca por aceitação genuína. Ter um monte de contatos, sair com várias pessoas, isso é fácil. O que é raro, o que é difícil, é encontrar aquele grupinho, aquelas poucas pessoas que nos aceitam por inteiro, sem tirar nem pôr. A diferença entre ser colega e ser amigo é gigante. É fácil fazer companhia, dizer o que a outra pessoa quer ouvir. Difícil é ser amigo de verdade, aquele que está presente em todos os momentos e que tem a coragem de dizer a verdade mesmo quando ela dói. Começar uma conversa simples, quase automático, mas o peso de verdade está nos finais. Dizer adeus é uma das coisas mais difíceis da vida, ainda mais quando a gente carrega a culpa pela partida de alguém. Gestos físicos podem ser automáticos, um abraço, um aperto de mão, fáceis, mas o difícil é estar ali, de corpo e alma, sentindo a energia que flui nesse contato. Sabe aquela sensação que parece até uma corrente elétrica quando a gente toca a pessoa certa? Pois é. E falando em conexão verdadeira, em energia, a gente chega no território mais complexo e mais intenso de todos. O que o amor tem a nos ensinar sobre o que é fácil e o que é realmente difícil. E agora, chegamos ao coração da nossa conversa, a coragem de amar. Vamos falar sobre a entrega, sobre a vulnerabilidade que o amor de verdade exige de a gente. Olha, a distância entre o gesto e o sentimento aqui é imensa. Um beijo pode ser só um ato físico. Fácil! O verdadeiro desafio é entregar a alma junto com ele, de forma sincera, completa. Querer ser amado é um desejo quase universal, né? Mas o difícil mesmo é o ato de amar. Amar de verdade, sem medo do que vem depois, se entregar sem reservas e, principalmente, dar valor a quem realmente nos ama. E esse talvez seja o maior paradoxo de todos. A dificuldade de expressar o que a gente sente justamente para a pessoa que mais merece ouvir. O medo de se mostrar vulnerável acaba nos calando. E é nesse silêncio que, como diz a citação, a gente acaba perdendo pessoas especiais. Para a gente concluir, vamos juntar todos esses temas. A reflexão final é sobre como a gente transforma o que a gente entende em ação, como a gente vive isso de forma autêntica no nosso dia a dia. É muito fácil apontar o dedo e julgar os outros, principalmente quando eles estão numa situação vulnerável. O que exige coragem é virar o espelho pra gente, sabe? Encontrar e refletir sobre os nossos próprios erros e tentar fazer diferente. E aqui está o nosso contraste final. Falar é fácil, as palavras fluem.
O verdadeiro desafio, a comunicação de verdade, está em traduzir o que a gente sente em gestos, em atitudes. É mostrar, e não só dizer, o que a gente quer antes que seja tarde demais. Então, fica essa reflexão para a gente. Nas nossas vidas, qual caminho temos escolhido com mais frequência? O fácil ou o difícil? E o que é que a gente está deixando se tornar eterno de verdade? Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, comente, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.